Salmos, cânticos de esperança para os oprimidos. Eu sou Elcio Macedo e esse é o canal Saldo Extra da lição da Escola Sabatina. Meu bom dia, boa tarde, boa noite, você que reserva um período do dia ímpar, porque ele tem que ser diferenciado para estar com seu Deus, na reflexão da palavra, na oração, na intercessão, na busca dessa intimidade que a gente precisa ter com o nosso Salvador. Bem, estamos aqui para mais uma reflexão e vamos falar então dos cânticos, dos salmos que expressam a esperança, alívio, dos sofrimentos que nós passamos nesse mundo, em especial aqui se tratando dos necessitados e oprimidos. Bem, o Salmo 73 é muito interessante, é o Salmo de Asaf, você pode lê-lo depois na íntegra, por completo, e ele é retratado em três situações. Primeiro, o salmista afirma a bondade de Deus. Em segundo momento, ele coloca a perspectiva dele diante de um mundo onde os rebeldes prosperam, os desobedientes estão sempre em condições melhores que os obedientes, em que os que não querem saber de Deus estão em melhor situação em todos os aspectos daqueles que estão buscando a Deus e fazer sua vontade. Ele faz um contraste de uma reflexão pessoal sobre isso ao ver o mundo nessa condição, ao qual nós também muitas vezes deparamos com isso. Mas depois ele vai ter um choque de realidade, porque ele enxerga como Deus enxerga lá na frente, ele vê a esperança, ele vê o espiritual, ele vê as promessas de Deus para aqueles que passam por sofrimento aqui, passam por angústias aqui, e ele vai se atinar para isso, porque ele não tinha se atinado. E depois ele vem retratando as consequências dos dois lados, daqueles que aparentemente estão bem, mas vão receber juízo, e depois daqueles que estão em sofrimento, em tribulação, mas vão receber um juízo também, só que os dois lados antagônicos, uns recebendo o castigo eterno e o outro recebendo a vida eterna. E confirma ali a bondade de Deus, novamente como ele começa, expressando ali como é bom estar na presença e na vontade de Deus. Bem, o que faz a diferença quando ele no início ele tem essa dúvida e ele vê os maus prosperarem, como diz aqui o verso 12, eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Aí o verso 14, falando dele, falando de outros oprimidos, com efeito, ao contrário desses, de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Percebam os contrastes, Mas daí, olha o verso 17, é o diferencial. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Aí ele vê a diferença. Aí ele vê que lá no final, depois de tudo o que os dois lados passaram, um em prosperidade, em riquezas e bonança, e o outro em sofrimento, aflição e perseguição, os papéis se invertem. A bênção chega para aquele que é obediente. E o juízo, a retribuição daqueles que andaram nos caminhos tortuosos, embora de aparente prosperidade aqui, mas no final destruição. Gente, isso é extraordinário, isso traz esperança para nós que passamos por dificuldades e para os pobres e oprimidos, que nós podemos levar essa esperança também. E o Salmo 9, os versos 7 a 9, aqui agora retratando a experiência de Davi, olha o que ele diz. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Vejam, peguem a reflexão que acabamos de fazer, Deus vai julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, olha só, e refúgio nas horas de tribulação. Esta é a resposta de Deus para um olhar humano que muitas vezes é eclipsado do espiritual, que nós enxergamos aí a maldade prosperando, o sofrimento aumentando
e as necessidades sendo aí deixadas de lado daqueles que nós precisamos estender a mão, ajudar uns aos outros, que esse é o papel do cristão. Que Deus abençoe você e saiba que lá no final de tudo, Deus vai julgar tudo com retidão e justiça. Mas hoje nós podemos dar um pouquinho disso de nós ao lado daqueles que precisam e estão esperançosos ou estão na busca desse alívio, desse sofrimento. Tenha um bom dia, caia na rotina, estudando diariamente a Palavra Divina com o auxílio da lição da Escola Sabatina.